E é assim que a gente começa essa quarta-feira abençoada, nesta manhã. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Você está aqui comigo, Bispa Dani, entre elas. Nossa, entre elas, sim, estamos começando hoje esta rica programação. É aberta a todos, porém ela é bem direcionada para você, mulher. E nós queremos hoje abordar um tema a respeito da saúde emocional da mulher. Vamos aqui destrinchar um pouquinho a respeito do que Deus tem para nós que somos mulheres e entendermos um pouquinho melhor o nosso valor, quem nós somos em Deus e quem nós podemos nos tornar nele. Amém? É isso aí. Eu gostaria já de estar indo de Bíblia. Eu amo a palavra de Deus e hoje eu gostaria de iniciar. Eu estava aqui nos bastidores conversando com o meu amor, o homem da minha vida, o Bispo Isaac Souza, que nós vamos iniciar assim, abordando a respeito de uma personagem bíblica que tem diversas lições para nós aí extrairmos a respeito da vida dela e entendermos aquilo que o Espírito Santo também vai estar ministrando em nossas vidas a respeito disso. A personagem escolhida, não por mim, não pelo bispo, pelo Espírito Santo, é Lia ou Léa, que foi a primeira esposa do patriarca Jacó, que depois se tornou Israel para formar aí esta nação abençoada de onde veio o nosso grande Machia, o nosso grande Messias Jesus Cristo. Mas antes de tudo, eu quero orar com você. Vamos orar? Amado, eterno, soberano, grande, justo, tremendo, fiel, exaltado, engrandecido. Tu és aquele que era, é e há de vir. A razão das nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, estamos aqui na manhã desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. No meio desta semana, Pai, onde nós já estamos podendo provar e desfrutar da Tua doce e poderosa presença. Senhor, não existe nada mais valioso, não existe um tesouro, uma herança maior do que a Tua doce presença, do que poder tê-lo como nosso melhor amigo, Espírito Santo. E é a Ti que eu invoco na manhã desta quarta-feira, em favor de cada vida que está aqui comigo e aonde chegar o som da minha voz, que seja direcionada por Ti a corações feridos, corações dilacerados, corações que precisam ser reconstruídos por Ti, ó Espírito Santo. Aqui nós estamos, nessa incumbência de o Senhor assim usar-nos como um instrumento afinado por Ti, no tom da especial adoração. É assim que eu me coloco nas Tuas mãos na manhã desta quarta-feira, Espírito Santo. E não só a mim, mas a toda e qualquer mulher, onde chegar, Senhor, este conteúdo que o Senhor vai nos direcionar nesta quarta-feira. E que haja cura, que haja esclarecimento, que haja discernimento da Tua palavra com clareza sobre cada mulher, sendo derramado em seus corações como um bálsamo curador para atingir o objetivo, Senhor, desta programação sobre cada vida, cada história. Espírito Santo, abrace a cada mulher e prepare o terreno do coração para absorver a semente que vai ser ministrada. Eu peço que o Senhor fale pelos meus lábios neste dia, a cada vida onde chegar o som da minha voz. Espírito Santo, não permita eu atrapalhar o Teu agir de nenhuma maneira.
mas usa-me neste alinhamento, na cura, na precisão do que esta mulher necessita, que só o Senhor tem e pode fazer. Eu me coloco neste lugar agora, nas tuas mãos, como um bisturi nas mãos de um médico, para ser utilizada de forma cirúrgica e curativa. No nome de Jesus, amém. Amém, mulher! Amém! Glória a Deus! Aqui entre elas, eu gostaria de verificar quais as mulheres que já estão conosco aqui nesta manhã e tá mandando um beijo. Um beijo para a querida Ariana Marques, dos Reis. A paz, amada Bispa Dani. A paz, Ariane. Você é uma amada do Senhor. Um beijo para você nessa quarta-feira. Também a Maria Diniz aqui nos mandando a paz. Um beijo, minha querida. Amém? Eu vou pedir reforço agora com o texto bíblico, né? Com essa voz maravilhosa que eu particularmente sou fã, né, gente? Eu sei que tem muita gente que é fã dessa voz e Deus me deu esse privilégio de tê-la aqui comigo, né? Nos bastidores e também aqui diante das câmeras na nossa programação. Eu estou falando dele, o amado da minha alma. O amado da minha alma, Bispo Isaac Souza. Bom dia, meu amor. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Graças a Deus. Eu já disse que eu lhe amo hoje, né? Ah, eu também te amo. Parabéns pela estreia do programa Entre Elas. Eu tenho certeza que será assim de grande valor e importância para todas as mulheres do Brasil que sintonizam a Rádio Motiva Gospel pela manhã. Amém, Bispo Isaac. Eu preciso muito da sua ajuda para estar lendo para nós o texto bíblico, para nós iniciarmos aqui, darmos o start dos começos das pinceladas a respeito dessa personagem bíblica. Amém, Bispo? Amém. Pode falar para a gente com a referência? Sim, a referência bíblica está no livro do Gênesis, capítulo de número 29, os versos de 21. Ô, glória! Haja luz e ageu, né? Gênesis 29, Bispo, dos versos 21 a 27. Vamos lá. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que Lia, e serviu com ela ainda outros 7 anos. Amém. Muito obrigada, Bispo Isaac, pela contribuição aí dessa voz maravilhosa que você tem, né? Uma voz única. E para nos ler este trecho bíblico que nós vamos começar hoje, eu digo começar, meninas, pelo fato de não dá para a gente abordar todas as lições que a gente pode tirar dessa personagem e trazer também no profético para que cada uma de nós precisa da parte do Senhor. Por isso hoje nós vamos iniciar e vai se dar uma sequência. Eu quero abordar a respeito da vida de Lia ou Léa, né? Depende da tradução bíblica, é escrito assim, mas é a mesma pessoa, tá? É a mesma personagem. Eu quero abordar a priori, a princípio, a respeito das dores emocionais. Isso mesmo, o tema é dores emocionais na mulher. Nós vemos que Jacó, ele foge para a casa do seu tio Labão
pelo fato dele ter brigado com o seu irmão Esaú após tê-lo enganado, recebendo ali a bênção da primogenitura, né? Quando ele ali faz aquele guisado para o seu pai, né? E ali ele recebe a bênção da primogenitura, e aí ele negocia com o seu irmão mais velho, Esaú, naquele prato de lentilha, e diz: eu só vou te entregar se você liberar essa bênção sobre a minha vida. E ali, né, ele faz isso, e Jacó foge, vai para a casa do tio, que era irmão da sua mãe Raquel, chamado Labão. Chegando lá, ele começa a trabalhar, e ele se enamora, ele se apaixona pela sua prima Raquel, e ele deseja se casar com ela. E ele diz: eu pago o que for preciso para me casar com esta mulher. E ali seu tio Labão, que era o pai de Raquel, diz: olha, então para você casar com a minha filha Raquel, você tem que trabalhar 7 anos. Durante 7 anos você vai trabalhar para mim, e aí então eu te dou Raquel em casamento. Jacó acreditou e começou a trabalhar. A palavra de Deus nos diz que após os 7 anos de trabalho, pareceram para Jacó como poucos dias, pelo fato de ele amar tanto a Raquel, que parecia que ele nem sentiu os anos passarem. Aí então é montado todo um cenário, uma festa, algo grandioso, e ali eles começam a celebrar. Nós sabemos que dentro de uma cultura judaica, a festa de casamento não é igual à nossa aqui do Brasil, né? Algumas horas. A maioria dos buffets são uma festa ali aproximadamente de 4 horas, não é verdade? Mas a festa judaica, ela se dava até por 7 dias ininterruptos. O que é isso, Bispa Dani? É 7 dias corridos de festa, não é verdade? E aí, quando finda essa festa, é o momento deles irem para choupar. O que é choupar? Ali é uma cabana onde o casal ia manter as relações sexuais para ali firmar, estabelecer o casamento. E aí então você imagina 7 dias de festa, todo mundo já alegre devido àquilo que eles haviam consumido na festa. E aí o que é que acontece? Ele vai para dentro desta cabana, Jacó, o noivo. Quando ele chega lá, tem a noiva já deitadinha, com um véu na sua face, pronta para eles terem ali o ato da conjunção carnal, né? A relação, para ligarem as almas deles em matrimônio. E aí Jacó tem a relação e passa a noite, adormece. Quando esse homem acorda, que ele olha no rosto da noiva, da mulher a qual ele teve as relações, ele percebe que não era a mulher por quem ele lutou os 7 anos e trabalhou. Ele percebe que não era Raquel, era outra mulher que estava ali. E ele fica furioso, enraivecido. E ele vai até o seu tio Labão e fala assim: o que é que você fez comigo? Você me enganou. Eu trabalhei fielmente, duramente, certinho aqui por 7 anos para me casar com essa mulher. Só que tá aparecendo o Kinder Ovo aqui, tem uma surpresa aqui. O que é que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Eu trabalho por Raquel, só que agora quando eu acordo, né, porque tava tudo escuro lá, ele não viu o rosto direito da moça, né, também não sei ali o tipo de alimentação e bebidas que Jacó havia consumido, talvez não estivesse no seu estado mental ali da normalidade. E aí nós percebemos que acontece esse fato e ele vai reclamar com o seu tio. Quando ele reclama com o seu tio, é o texto que o Bispo Isaac leu para nós, que está registrado aí em Gênesis 29. Seu tio Labão diz assim: olha, aqui dentro da nossa cultura, os costumes que nós temos, a filha mais velha casa primeiro. Eu sei que você trabalhou certo, fielmente, por 7 anos para se casar com Raquel, mas Raquel é a filha caçula. Se você quiser mesmo se casar com ela, você vai ter que trabalhar por mais 7 anos. E Jacó disse: sim,
Eu vou trabalhar por mais 7 anos porque eu a amo e eu quero ela para mim. Eu vou pagar todo o preço que for necessário para ser casado com essa mulher. Eu vou enfrentar tudo o que tiver que enfrentar porque eu quero ela comigo. Mas, após os 7 dias desse casamento que vocês fizeram comigo, que eu vou cumprir esta semana, eu vou querer possuir a Raquel. E o tio Labão ali firmou um acordo com Jacó e disse: ok, então daqui 7 dias Raquel vai ser entregue para você e você continua o pagamento de mais 7 anos para se casar com ela. Então nós percebemos que isso foi feito. Porém, uma personagem que nós não estamos abordando aqui, nós falamos aqui de Raquel, nós falamos aqui de Jacó, de Labão, que era o tio e se tornou o sogro dele. Mais para frente nós vamos ver que duplamente sogro, porque ele casa com as 2 filhas dele. Porém, a personagem que nós não abordamos aqui para ressaltar, que está entre linhas aqui entre o texto de Gênesis 29, é Leia ou Lia. Ela foi a mulher que Jacó teve as relações. Ela foi a mulher que foi a noiva, estava ali no quarto, esperando para se casar com ele. E na noite de núpcias, por mais que Jacó não viu o seu rosto e não sabia que era ela se entregou a ele. E ela amou a Jacó. Ali naquele momento, ela se entregou por completo e ela amou a Jacó. E aí quando amanhece o dia da primeira noite de núpcias desse casal, ela vê ele enfurecido, enraivecido, querendo a irmã mais nova dela. Como essa mulher se sentiu? Sendo que, após a primeira semana de casado, Jacó não seria só seu marido. Ali estava iniciando um processo de casamento que se chama poligamia. Na época, dentro da cultura, era permitido. O que é a poligamia? Ser casado, um homem ser casado com mais de uma mulher. E ali, por mais que era permitido dentro da cultura, isso nunca foi aprovado por Deus, nunca foi um plano da parte de Deus. Mas eu quero focar aqui no que Lia enfrentou. Imagine, ela era uma moça virgem, ela era uma moça com sonhos, ela era uma moça que talvez cresceu idealizando: quando Deus preparar o meu esposo, eu vou ser uma mulher dedicada, eu vou cuidar da minha aparência, eu vou servir ao meu marido com alegria, eu vou mimá-lo, né? Eu vou dar carinho para ele, atenção, vou cuidar da casa, da alimentação, vou cuidar das roupinhas dele com Downy para ficar bem cheirosinha, né? Vou passar para sempre ele estar ali vestidinho, bonitinho, alinhado. Vou procurar saber qual é a comida preferida dele, se ele gosta de uma sobremesa depois do jantar. Vou andar de mãos dadas com ele pela cidade. Talvez ela idealizou tantas coisas. Eu não sei se eu posso usar o termo que ela fantasiou isso. Não, fantasiou não, ela sonhou de fato. Porque as mulheres, elas têm essa característica de, quando elas foram criadas por Deus, serem mais emocionais do que racionais. Eu não estou falando aqui que as mulheres são desprovidas de inteligência, de forma alguma. Nós somos megamente, eu sempre brinco com o bispo dizendo, nós somos megamente, né? Temos ali a mente de Cristo, somos muito inteligentes. Porém, entre a razão, que é o cérebro, e o coração, que são as emoções, a mulher, ela tem essa tendência a ceder mais para suas emoções. E é por isso que ela se entrega mais, ela se abre mais, ela sonha, ela idealiza, e a grande maioria das mulheres é assim. Por isso que quando acontece uma situação como essa que nós estamos aqui descrevendo do Gênesis 29, dessa personagem bíblica chamada Leia, nós vemos o quanto ela foi ferida, o quanto ela foi repudiada. O que é ser repudiada? Posta de lado.
o quanto ela não foi celebrada, desejada, o quanto ela não foi vista, notada. Percebam que não existe um cuidado aqui se ela ia ser ferida com a atitude, com as palavras de Jacó ao vê-la e questionar: mas você não é a mulher que eu quis, você não é a mulher que eu trabalhei esses 7 anos, eu fui enganado. Imagine os sentimentos de Lia ao ouvir essas palavras. Imagina o seu coração, imagina a sua alma. Eu creio que ela começou até mesmo a ser dilacerada emocionalmente. E ao ouvir esta conversa do seu pai com o seu até então agora, esposo, de que ela teria apenas uma semana para ter um marido só para ela e depois ela teria que dividi-lo com a irmã, imagine a mente dela como ficou. Porque a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. Nós podemos doutriná-lo, Mas a priori é muito difícil. Começa a vir aquele turbilhão de pensamentos, de situações que nós vamos imaginando, mas como vai ser? Será que eu vou conseguir estar com meu marido a sós em algum momento? Será que vai ter um período de tempo de qualidade entre nós como casal? Porque aí ele vai ter que dar atenção para outra esposa a qual ele vai casar, que é a minha irmã caçula, que é a minha irmã que de quando eu nasci e cresci, após ela ter nascido, eu sempre vi comparações de que os meus olhos eram tenros, de que eu tinha um olhar abatido, entristecido, mas ela era a bonita da família, ela era a que brilhava da família, a Raquel era a que chamava a atenção e eu sempre fui posta de lado. E agora, exatamente agora que chegou o meu momento de eu me casar e poder praticar tudo aquilo que um dia foi um sonho no meu coração, isso me foi roubado. Eu vou ter que mais uma vez entregar para Raquel aquilo que pertence a mim. Tente raciocinar comigo como as emoções de Lia ficaram. Agora eu quero fechar nessa reflexão a respeito das dores emocionais que foram surgindo dentro de Lia. Essa mulher, ela foi roubada. Essa mulher, ela não teve uma plenitude daquilo que ela tanto sonhou e idealizou. E aqui eu quero abrir esta palavra para ela ir em direção ao teu e ao meu coração, mulher. Quantas vezes você e eu passamos por experiências amargosas de algo que nós sonhamos por anos, de algo que nós desejamos, até mesmo lutamos, projetamos para receber, desfrutar e viver. E acontece uma situação que tenta nos roubar esta alegria, tenta nos roubar deste lugar a qual o próprio Deus projetou para mim e para você. Acontece uma situação até mesmo entre família, porque aqui nós estamos falando de personagens de família. O pai das duas meninas, Raquel e Lia, tio de Jacó, irmão da mãe dele. Então aqui é uma situação familiar, embaraçosa, que geraram dores emocionais entre a própria família. E nós vemos ao decorrer, depois a gente vai destrinchar mais um pouquinho a respeito da história dessa moça, Lia, que foi tentado apagar a história dela. Ela ficou de lado. Ela foi posta literalmente de lado por toda uma vida.
E agora, no momento que ela pensou, agora é a minha hora. Agora tudo vai mudar. Agora eu vou ser uma mulher casada. Agora eu vou ser honrada. Eu vou ter um lar para governar. Eu vou ter um marido para me dedicar. Eu vou poder ter ideias. Eu vou poder desenvolver uma amizade com ele. Até isso que ela tanto sonhou e idealizou foi arrancado dela. Mas nós vemos que existem muitas mulheres que passam não pela situação de Lia, mas pela situação de adquirirem dores emocionais. Por inúmeras experiências do que acontece. Pode ser dentro da sua casa, entre seus irmãos, como aqui no caso, Lia com Raquel, elas eram irmãs. Talvez existam conflitos emocionais entre irmãs aqui, entre irmãos. Às vezes Deus recolhe um patriarca, uma matriarca, e aí vocês às vezes foram amigos, né? Irmãos e amigos durante toda uma vida. Aí quando o pai ou a mãe vem a faltar, aí começa ali intrigas por causa de bens, por causa de herança. E aí se tornam inimigos, às vezes não se olham, não se conversam. Rachaduras que provocam dores emocionais, e você ama sua irmã, seu irmão, seu parente, seu cônjuge, você deseja o bem, mas às vezes aquele orgulho está ferido. E você levanta um muro ali de proteção, um escudo para não se machucar novamente, mas esse mesmo escudo te afasta e te coloca longe daquela pessoa que você ama, daquela pessoa que é a sua família. E era para vocês estarem em harmonia, em alegria, desfrutando de bons momentos. Aqui eu quero liberar uma palavra de que o start para mudar essa situação e diminuir, e cada vez diminuir mais até zerar essa dor, o primeiro passo é se achegar a Deus. O primeiro passo é ir até a presença daquele que nos criou, mulher, assim como nós somos, com um coração gigantesco, com as emoções à flor da pele. Sabe, quando Ana, mulher de Eucana, a mãe de Samuel, é dela mesma que eu estou falando, lá de primeiro livro de Samuel. Quando Ana estava com uma dor emocional, com um coração dilacerado, assim como Lia, ela também tinha uma rival dentro de casa, que ela tinha que dividir o marido, pelo fato dela não poder gerar. Ana, ela toma uma atitude, meninas, e ela vai até a presença de Deus. Ela vai até o templo e ela diz: Deus, eu já estou cansada dessa situação. Eu já estou farta de carregar um fardo que está pesado demais para mim. Eu já estou aqui farta, Pai, de carregar um jugo que está me escravizando e me fazendo até mesmo andar encurvada, porque está insuportável conviver com essa situação. Muda a minha história hoje, Deus. Primeiro passo é nós irmos até a presença deste Deus Todo-Poderoso. Segundo passo é a oração. Existe um jargão dentro das mulheres do coque, as mulheres pentecostais, que nós falamos assim: a oração é a chave da vitória. A oração muda a situação que eu estou vivenciando. Então, na manhã desta quarta-feira, eu quero te convidar, nós já estamos aqui encaminhando para o final deste primeiro programa nosso, Entre Elas. Eu quero
sinalizar para você, mulher, a importância de nós desenvolvermos uma comunhão com Deus, um relacionamento de intimidade e utilizarmos a oração não como o último recurso, após termos tentado de tudo, feito de tudo. E aí então nós vamos orar, então eu vou orar, porque já que não deu jeito, já bati em porta, já fui em quem indica, já pesquisei no Google, já fui até na inteligência artificial para ver se tem uma resposta. Todas as portas que eu bati não resolveram o meu problema, agora eu vou orar. Não, mulher, o Senhor está nos ensinando na manhã de hoje, a oração é o primeiro recurso. Volte-se para Deus. Sabe, o Espírito Santo, ele me autoriza a dizer que nem tudo está perdido. Essa situação tem como ser revertida? Sim. Nós temos que pôr o nosso orgulho por terra. Nós temos que pôr os nossos ideais por terra. Nós temos que nos diminuir para que o Senhor assuma o controle da nossa vida. Para que o Senhor assuma o controle da situação que hoje nós pegamos com a nossa mão e falamos: Senhor, olha, a situação de vergonha, a situação de repúdio, a situação de abandono, a situação de troca, a situação de descarte que eu estou vivendo está insuportável para mim, está rasgando o meu peito de tanto que está doendo isso que eu estou vivendo, Pai. Eu pego ela hoje aqui e eu entrego no teu altar. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha me curar, para que o Senhor inicie um processo de cura dentro das minhas emoções, para que eu tenha um equilíbrio e uma inteligência emocional, para que eu tenha novas experiências de aprender a viver na dependência de Deus, na intimidade com Deus, ter os meus ouvidos espirituais aguçados à voz que eu preciso ouvir e a voz de comando que é o Espírito Santo que vai me direcionar para eu trilhar um caminho de milagres, para eu trilhar uma vida vitoriosa, para eu ser uma mulher completamente curada. Porque uma vez que eu me permitir ser por Deus moldada e curada, lá na frente, isso leva um tempinho, mas lá na frente o Senhor ele vai me preparar como uma ferramenta, como um instrumento nas mãos dele, para ter propriedade e autoridade dentro desse assunto que ele me cura, e ele começa a curar a partir de agora, para que eu possa curar outras vidas. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que ficou comigo até aqui. Eu quero orar com você que ainda vai receber este material. E eu peço que você coloque um comentário aqui. Eu recebo esta palavra e eu permito iniciar um processo de cura nas minhas emoções. Amém? Eu te convoco agora, mulher, a orar juntamente comigo para que aquilo que é preciso ser feito em nós e depois através de nós, o Senhor ele tenha toda a autorização necessária para começar esta boa obra. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos agora. Reserve-se num local que você possa ter intimidade e falar com Deus. Paizinho amado, Paizinho querido, quantas mulheres que estão recebendo, Senhor amado, este vídeo agora, estão recebendo agora, Pai amado, esta porção da Tua palavra e se encontram como Lia um dia se encontrou, com desespero na alma,
se encontram, Senhor amado, com a visão impedida de enxergar os planos a qual o Senhor tem para a vida de cada uma de nós. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, um futuro de esperança e prosperidade. Pai, como é difícil acreditar nesse plano que o Senhor tem para as nossas vidas quando nós estamos feridas. Porque quando o nosso coração está ferido, sangrando, a nossa visão ela é comprometida, nós não conseguimos enxergar com clareza. Senhor, os órgãos do nosso sentido são completamente comprometidos. Nós não conseguimos entender quem nós somos. Fica embaçada a visão da nossa real identidade. Pai, quantas mulheres como Lia, amarguradas na sua alma, no seu espírito, desacreditadas de que podem ser alcançadas, curadas e virem a gerar verdadeiros milagres, Pai. Sabe, Deus, as mulheres que têm um grande potencial nas tuas mãos, Pai, que são esse grande potencial na sua mão, são as mulheres que mais têm sido atacadas, Pai, para elas ficarem comprometidas no seu relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, para não conseguirem gerar. Existem mulheres que estão abortando projetos devido às feridas emocionais, às dores emocionais que têm enfrentado com tanta intensidade, Pai. A minha oração por cada uma de nós hoje é para que cesse agora esse ataque das trevas e dos homens contra cada uma de nós, que seja neutralizado no mundo espiritual agora toda essa artimanha de Satanás, as ferramentas e armas que ele tem usado, e até mesmo pessoas que têm sido esses instrumentos nas mãos do adversário, que hoje sejam completamente libertas do domínio e poderio das trevas, da influência satânica dentro das suas emoções, sentimentos e pensamentos. Que haja agora uma quebra dessas cadeias emocionais sobre a vida de mulheres que têm sido alvejadas e que têm sido instrumento para atacar. Que haja uma libertação da tua parte, porque você e eu, mulher, não foi criada com essa finalidade, nem de ferir e nem de permanecer ferida. A Laurie Howell, que através dessas ondas onde chegar o som da minha voz, chegue a cura, chegue o bálsamo do Senhor que te cura, que me cura, que nos liberta, que nos transforma, que nos ativa para o propósito ao qual fomos criadas para ser em Deus e em seu reino de amor. Protege-nos como a menina dos teus olhos. Seja tu uma muralha de fogo à nossa volta, nos livrando, Senhor. Que haja um coração quebrantado para ser ofertado diante do teu altar neste dia de hoje. E que o Senhor inicie a partir de hoje esse processo de cura nas emoções das minhas irmãs e nas minhas. Eu declaro isso pelo poder e a autoridade que há no nome de Jesus o Cristo. Receba, mulher, receba, você que está aqui, a porção que Deus tem para esta quarta-feira. E eu declaro que ao decorrer deste dia o Espírito Santo vai ir te ministrando, sabe?
e depois você vai ter um testemunho muito lindo para contar. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo e dizer que você faça uso desse material quantas vezes forem preciso, sabe? Mas não guarde só para você, não. Mande para suas amigas, mande para suas mães, irmãs, primas, vizinhas, colegas. Aquela pessoa que precisa receber esse conteúdo. E eu quero fazer o meu convite aqui especial para você estar comigo aqui amanhã, às 9 horas da manhã, nesse mesmo canal, para que nós venhamos continuar nosso bate-papo entre elas a respeito de dores emocionais e que você não precisa permanecer com elas. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, te guarde, te livre de todo mal, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenha misericórdia de ti. Um beijo. Até amanhã. Deus continue abençoando.